Bom dia, muito bom estar aqui, cantar juntos, adorar a Deus. A gente cantou vários cânticos nessa manhã, cânticos de exaltação ao nome de Deus, a quem Ele é. Tenho certeza que o irmão Francisco gostou de um deles em especial, ou mais de um, daqueles que nós cantamos, porque a gente conversa e ele fala às vezes, olha, está faltando cantar aquele cântico. E hoje cantou alguns dos que ele gosta, então... mas não é só sobre cantar o que a gente gosta, o mais importante, na verdade, é que esses cânticos celebram o nome de Jesus, apontam para a majestade de Deus. Não sei se você consegue perceber isso, mas todos esses cânticos são cânticos cantados hoje, são basicamente verticais na sua essência, ao declarar a grandeza, a majestade, a glória de Deus e de quem Ele é. Nós estamos hoje no último domingo de uma série chamada Missão Possível, e então esse é o encerramento da série, e eu fiz questão de estar aqui hoje. Eu cheguei às 6 horas da manhã em casa, depois de uma longa viagem, quase 24 horas atrás eu estava a caminho do aeroporto, e eu cheguei, falei para a Mara, eu não vou dormir, não vou tirar uma soneca. Ela apagou na cama e eu fiquei acordado, porque senão eu não estaria aqui. Mas eu fiz questão de estar aqui hoje com vocês no encerramento dessa série. Os adolescentes aqui podem subir, o Bruno pediu para subir, ele já está lá em cima, então se você é adolescente e vai ter um tempo lá, vocês podem subir. Essa série começou, de Missão Possível, começou no texto da primeira epístola de Pedro, falando sobre a identidade, a nossa identidade como povo de Deus, e como povo de Deus, então, chamados para pertencer a Ele. Pedro diz que nós somos chamados para brilhar a sua luz, nós somos chamados para manifestar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um chamamento, nós temos uma missão, e essa missão só é possível porque ela é de todos nós, ela não é só de algumas pessoas selecionadas, de alguns pastores, de alguns chamados missionários. Sim, algumas pessoas são e se dedicam exclusivamente à tarefa missionária. Nós estávamos lá na Alemanha, essa semana que passou, cozinhando para 300 pessoas que dedicam-se exclusivamente à tarefa missionária. E nós temos pessoas assim, mas se dependesse somente dessas pessoas, a missão não seria realizada, não seria possível, ela seria impossível. A missão só é possível porque ela é a missão de todos nós, de cada um de nós, daqueles que estão dedicando exclusivamente para pregar o Evangelho a outros, estão se dedicando exclusivamente para aprender a como comunicar isso melhor aos outros, dedicando exclusivamente para servir em ações que construam pontes de relacionamento e de proclamação da palavra, mas também daqueles que estão no dia a dia, vivendo a sua vida cristã e demonstrando a graça de Deus para as pessoas ao seu redor. A missão é possível porque ela envolve todos nós. A gente também ouviu falar aqui da missão, da expressão da missão no seu aspecto da justiça generosa. A missão, ela é somente possível porque, além das palavras, Deus nos chama para demonstrar o amor por meio de ações. E desde que nós começamos o 242, isso foi sempre algo muito presente em nós, de demonstrar o amor de Deus através das ações. Por isso que nós criamos, na época, um projeto social no centro da cidade de São Paulo. Tínhamos uma comunidade lá, pessoas morando num apartamento e saindo para as ruas e espalhando essas boas notícias através do cuidado prático. Quantas vezes eles iam simplesmente com um kit de primeiros socorros para fazer curativos aos moradores de rua e menores vivendo nas ruas da cidade. Eu mesmo, e talvez alguém aqui teve a oportunidade de fazer isso, mas eu mesmo muitas vezes fui nessas tarefas. Isso se expandiu ao longo dos anos, isso se transformou na Compassiva, que de uma maneira incrível, Deus abriu as portas para que fosse uma organização
de apoio a refugiados e que tem recebido tantas pessoas nos últimos 15 anos, 14 anos, desde o início da Compassiva, aqui nesse prédio, semanalmente, e tantas outras coisas. Então, a missão, ela é possível, porque ela não é somente vivida no dia a dia, não é somente proclamada através das palavras, mas também ela é demonstrada através de atos generosos, atos de justiça, atos de misericórdia e atos de compaixão. A missão é possível, e eu acho que foi isso que foi anunciado na semana passada, porque ela acontece também de maneira muito orgânica nos nossos relacionamentos, porque ela é mais ou menos como aquela tarefa, ou como aquela festa de Levi, que quando é chamado por Jesus para segui-lo, Levi ou Mateus, a mesma pessoa, que era um cobrador de impostos, ele é chamado por Jesus para segui-lo, e diz que depois ele reúne um grupo de amigos, de pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade, na sua casa, e ele convida Jesus para estar lá num jantar, e Jesus vai lá, e os fariseus, eles reclamam de que Jesus está comendo com pecadores e publicanos, e Jesus fala da salvação, e Jesus se apresenta como aquele que é um médico para aqueles que precisam, e que é aquele que traz salvação para aqueles que estão perdidos. E nós aprendemos então que nós podemos abrir os nossos lares, nós podemos abrir a nossa casa, de alguma maneira, para que nós possamos receber pessoas de maneira orgânica, em relacionamentos, de forma natural, às vezes num estudo bíblico informal, mas também numa conversa, num café, numa refeição, e trazer Jesus para essa conversa, trazer Jesus para esse encontro, trazer Jesus para esse momento, para que as pessoas possam conhecer Jesus. A missão é possível, porque ela acontece assim. Foi assim que a igreja se expandiu nos primeiros séculos. Eles não tinham templos como esse, eles não tinham, muitas vezes, recursos como nós temos hoje, mas eles tinham a disposição de anunciar organicamente, através dos relacionamentos, através da demonstração do amor, através do cuidado para com o próximo, da convicção de que eles eram um povo de Deus, para viver a vida de Deus no mundo e salgarem o mundo como sal da terra e iluminarem o mundo como luz do mundo. Então a missão é possível, novamente, porque ela envolve tudo isso. E hoje eu queria falar sobre um outro aspecto dessa missão possível, que faz com que a igreja se torne uma força em movimento. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava pensando em começar o 242, eu me deparei com um livro que mexeu muito comigo. Ele chamava exatamente isso. Posteriormente foi publicado aqui no Brasil. Ele chamava-se exatamente isso, An Unstoppable Force, uma força em movimento. E a leitura desse livro me impactou muito, me fez repensar os meus conceitos, a minha visão sobre a igreja e sobre o povo de Deus, porque muitas vezes a gente pode ficar intimidado nesse mundo de hoje e achar que a igreja é irrelevante diante dos avanços da ciência e de tantas outras coisas na nossa sociedade, que a igreja não faz mais sentido. Mas a igreja é extremamente necessária no nosso mundo, e nós vamos ver o porquê hoje aqui, num versículo que é muito conhecido. Se você é cristão, se você frequenta a igreja, se você conhece as Escrituras, possivelmente você já leu, releu, ouviu, talvez tenha até falado e ensinado sobre esse versículo. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. É quando Jesus responde à pergunta dos discípulos que estão preocupados acerca do estabelecimento do reino de Israel. Lembra-se que Jesus veio, ele foi recebido por um grupo de pessoas como o Messias, o Cristo vindo de Deus, o Cristo da parte de Deus. No entanto, ele surpreende essas pessoas porque ele não se estabelece como um rei sobre Israel. Pelo contrário, ele é morto numa cruz romana. Os seus discípulos não entendem o que está acontecendo, ficam decepcionados, mas as notícias correm de que ele ressuscitou naquele domingo, e muitos dos seus discípulos têm um encontro com ele, e Jesus aparece a uma multidão durante 40 dias, conversa com eles, diz Atos que ele estava ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Na cabeça deles, o reino de Deus ainda era uma organização política,
dentro do contexto de Roma. Seria uma destituição do poder de Roma e estabelecer um reino político de Israel novamente, talvez a monarquia de Israel, de alguma forma assim, como com ele sendo o rei. Mas o seu reino não era deste mundo. Então, quando os discípulos perguntam a ele, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus disse, olha, não cabe a vocês saberem as épocas que Deus estabeleceu para o seu próprio poder e autoridade. Mas, versículo 8, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus está falando de algo extraordinário que aconteceria na vida deles. A gente deve se lembrar disso porque esses discípulos estavam assim, se recuperando da frustração, da decepção que eles enfrentaram de ver Jesus morrer. Eles estavam se recuperando agora, vendo um Cristo vivo, mas eles tinham diante deles ainda toda a força do Império Romano. E Jesus estava indo embora. Jesus fala isso, e depois Jesus é assunto aos céus. Ele vai embora. Então eles estão lá tendo que lidar agora com a realidade do Império Romano, da crueldade, da força, do poder do Império Romano. E é nesse contexto que Jesus diz a eles, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E o poder que eles haveriam de receber era um poder maior, muito maior, infinitamente maior do que todo o poder do Império Romano. E isso é extremamente importante para nós, porque é esse poder que fez com que a igreja não só se movesse, mas que continuasse através dos séculos. É o poder do Espírito Santo. Muitas organizações começam bem, mas depois elas acabam perdendo o seu impulso, perdendo o ânimo, perdendo a força. Muitas acabam morrendo. Tantas pessoas iniciam projetos extraordinários, mas com o tempo todo esse movimento, esse impacto, esse ânimo inicial acaba cedendo lugar a uma acomodação e acaba deixando de lado. Quantas pessoas você não conhece assim? Em algum momento elas parecia que estavam inflamadas, mas de repente elas perderam o ânimo, perderam a paixão, o fogo. A igreja de Cristo nasceu não para ser um projeto, ou um movimento, ou uma iniciativa que começa e termina. A igreja de Cristo nasceu sob o símbolo e a presença e o poder do Espírito Santo para ser um movimento que ninguém consegue deter, que ninguém consegue parar, um movimento que continua pelos séculos dos séculos. Por isso Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A igreja de Jesus nasceu para permanecer, e é isso que a gente vê em Atos. E como é que ela pode permanecer? O que faz com que essa igreja permaneça? O que faz com que a gente permaneça? A resposta está aqui, o Espírito Santo. E eu sei que muitos de nós, quando ouvimos falar do Espírito Santo, talvez a gente fique um pouco confuso. Eu não sei qual a sua experiência com isso, com esse tema do Espírito Santo, mas eu me lembro que eu me converti com 14 anos de idade. Já contei essa história para aqueles que me conhecem. Com 14 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão, um momento na minha vida em que eu ouvi o Evangelho que eu havia aprendido em casa com a minha mãe, que havia ouvido na igreja, mas que só naquele momento, com 14 anos, de fato, fez sentido para mim. De tal maneira que, quando eu ouvi, eu disse, eu quero viver para Deus, não importa o que aconteça. Eu quero dedicar toda a minha vida a Deus. E é ali, adolescente, que eu tomei essa decisão. Um mês depois eu fui batizado. Minha família não entendia direito a pressa em ser batizado, mas eu falei, já que eu entreguei a minha vida a Deus, vai ter um batismo, é agora, não vou esperar Jesus voltar, é agora. E um mês depois eu estava lá, descendo as águas, e nessa busca intensa por Deus, a igreja que eu frequentava era uma igreja pentecostal, como assim diz, então tem que buscar o Espírito Santo, e eu fui buscar o Espírito Santo em todos os lugares que você possa imaginar. E são histórias que eu não tenho tempo para contar aqui,
Mas um desses momentos eu tive novamente uma experiência, que alguns diriam uma experiência de crise com o Espírito Santo. Algo extraordinário aconteceu em minha vida, que me marcou. E isso aconteceu há 44 anos atrás. E ao longo desses anos todos, tantas coisas aconteceram na vida, evidentemente, vocês podem imaginar, 44 anos é bastante tempo. Tantas coisas aconteceram, coisas extraordinárias, mas coisas que não foram tão boas, coisas tristes, momentos difíceis, momentos de solidão, momentos de decepção, com pessoas, comigo mesmo, com a instituição, com o governo, com o mundo, tantas coisas. Mas aquela chama do Espírito Santo em meu coração nunca se apagou. Nunca se apagou. É o Espírito Santo que queima dentro do coração, que queima em nós. E é isso que faz com que a igreja, isso que me manteve até aqui, isso que vai me levar até o final da minha vida, e é isso que faz com que a igreja, seja essa força em movimento ao redor do mundo. Pablo Ludeiros, ele diz o seguinte: esse poder, ele não é um fluido, né? Não foi um fluido, ele não é uma energia. Às vezes as pessoas falam assim: olha, mande suas vibrações para mim. Já viu isso daí? O pessoal pedindo oração, em vez de pedir oração, eles falam: me enviem vibrações, né? Se você vibrações não vão te levar muito longe. Não é uma energia, você não precisa de uma energia, não é um fluido que você toma, não é uma influência. Esse poder que Jesus está falando aqui é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus em nós. E essa presença de Deus em nós é que faz de nós pessoas diferentes, como a gente vai ver aqui. Sem o Espírito Santo, a igreja oferece apenas aquilo que qualquer outra organização ou instituição ou iniciativa humana pode oferecer, e às vezes fazê-lo melhor. Percebe? Sem o Espírito Santo, nós não temos nada de diferente para oferecer nesse mundo. É por isso que quando a igreja perde esse referencial, a diferença, o que nos faz diferente é a presença de Deus em nós. Sem isso, não tem nada que nos diferencia dos melhores esforços e empenhos que outras pessoas podem oferecer no mundo, e às vezes oferecer melhor. A gente se torna completamente irrelevante. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas muitas vezes sem muitos recursos, mas também podem ser pessoas com muitos recursos, não importa. Mas estou dizendo, o Espírito Santo faz tanta diferença, que ele pega pessoas simples e transforma essas pessoas numa força poderosa, incendiária, a gente poderia dizer assim, transformadora, revolucionária. E isso tem sido a história da igreja no mundo inteiro. E só é possível por causa do Espírito Santo. 3 coisas que o Espírito Santo, 3 marcas de uma igreja em movimento por causa do Espírito Santo. Primeira marca é que ela é uma comunidade capacitada pelo Espírito Santo. A capacitação não é própria, mas ela vem desse encontro, dessa habitação, desse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz, é ele que capacita a igreja a se tornar um movimento. E ela acontece de diversas maneiras, eu quero mencionar aqui algumas. A primeira delas é através da transformação interior. O Espírito Santo transforma vidas, ele transforma a partir do interior. Não é uma mudança externa somente. Foi interessante porque nós estávamos lá, eu fui com um grupo de pessoas da IBMA para cozinhar para esses 300 missionários lá no encontro do Steiger, e a maioria das pessoas que foram eram pessoas que não têm conhecimento nenhum da missão. Era a primeira vez que elas tiveram contato de fato com a missão. Então, quando você chega no Steiger, muitas vezes você vai ver pessoas que parecem pessoas do Steiger, do público do Steiger, que você já pensa assim, são essas pessoas.
A gente estava, nem havíamos chegado no Steiger, o pessoal olhava e via um cara, sei lá, um punk, via alguém cheio de tatuagens, ou alguém totalmente assim, falava assim, esse daí vamos levar ele para o Steiger, né? É como se assim, o Steiger é o lugar para essas pessoas. E tem muitas pessoas assim, né? E quando a gente chegou lá na base do Steiger, uma das primeiras pessoas que encontrou o grupo era literalmente um punk com um moicano gigantesco, assim. A gente ficou até encorajando o Hudson a fazer igual, mas acho que ele não vai. Mas era enorme, assim, vermelho, assim, grande, assim, típico, né? Um escocês típico, né? Então, o Steiger, ele é para pessoas assim, também, mas não só. Na verdade, se você for a esses encontros lá, você vai ver que hoje talvez 15%, 20% das pessoas têm uma aparência assim. O restante são pessoas que parecem como qualquer um de nós aqui. Porque não é a questão da aparência. Mas para muitos de nós, às vezes, a questão da aparência é muito importante. Então, a gente quer, assim, a gente acha que a aparência, ela comunica alguma coisa. Ou que ela comunica que o cara é radical, esse negócio todo. Ou então, às vezes, para algumas pessoas, a aparência comunica um negócio negativo. Não, esse cara jamais podia ser de Deus, por causa da aparência, por causa do seu cabelo, por causa disso, daquilo. Gente, a transformação não é a aparência. A transformação é dentro, é no coração. A aparência é muito fácil a gente mudar, não é verdade? Você vai lá e corta o cabelo, ou então você deixa ele crescer, você pinta, ou descolore, ou você faz alguma coisa, você coloca o brinco, ou tira, você muda a roupa. A aparência é tão fácil a gente mudar, mas o coração não. O coração é um processo. O coração a gente não consegue mudar por nós mesmos. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele muda a nossa vida, de dentro para fora. Ele muda o nosso interior, ele transforma o nosso coração. A missão começa com uma nova vida. Aqueles pescadores, aqueles homens, aquelas pessoas que conheceram Jesus, tiveram seus corações mudados, transformados. Levi teve o seu coração mudado e transformado, e tantos outros. Então, o Espírito Santo, ele causa uma transformação interior. O Espírito Santo também, ele distribui dons. E a gente encontra isso nas Escrituras, no Novo Testamento, dos dons do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele capacita os seguidores de Cristo a fazerem coisas que eles não conseguiam fazer. Ele primeiro capacita-os a serem pessoas que eles não conseguiriam ser, por si mesmo, por sua própria vontade e força, e depois capacita a fazer coisas que eles não conseguiriam fazer sozinhos. E como são essas coisas? Através dos dons do Espírito. E os dons do Espírito são dons de graça, da graça de Deus. Não são coisas que nós merecemos, não significa que alguém seja melhor do que o outro, porque tem esse ou aquele dom. Paulo diz que o Espírito distribui a quem ele quer de acordo com a sua vontade. Então, tem uma diversidade de dons no corpo de Cristo para a edificação do próprio corpo, mas são habilidades de Deus. O dom é muito mais do que uma habilidade natural que você tem, ou uma inclinação natural. Às vezes, a sua inclinação, aquilo que você nasceu, eu tenho, essa vocação, eu tenho essa, desde criança eu gosto disso, daquilo. Às vezes, isso combina com o dom do Espírito Santo em sua vida. Às vezes não, às vezes é uma coisa completamente fora. Às vezes, sem a habilidade dos dons, você não conseguiria fazer isso. Eu acho que um exemplo para mim mais claro que eu consigo pensar nisso, da ação do Espírito Santo e do dom do Espírito na vida de uma pessoa, eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu já conheci algumas pessoas assim. Vou citar uma delas, mas não foi a única. São pessoas que naturalmente têm uma dificuldade de fala, são gagas. E quando elas conversam, a sua dificuldade de falar, às vezes, chega a causar até um desespero na gente, assim. Mas eu conheço pessoas assim, que receberam o dom do Espírito Santo, e que, quando pregam, não gaguejam. E se você ouvisse essas pessoas pregando, quando elas pegam o microfone, elas falam, se você estiver ouvindo pela primeira vez, você nunca, jamais imaginaria que elas têm uma dificuldade de fala. Mas quando elas saem,
Elas descem, terminou o sermão, a pregação e tudo mais, elas vão lá cumprimentar as pessoas. De repente, parece que você está diante de uma outra pessoa. Você percebe? Por quê? Porque não é uma habilidade natural. É algo sobrenatural. É um dom, é uma capacitação sobrenatural para servir. Então, o Espírito nos transforma a nossa vida, o Espírito nos dá habilidades que a gente não tinha, e o Espírito nos fortalece, ele nos enche de coragem. É isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles estavam amedrontados, mas de repente eles estão cheios de coragem. Eles estavam escondidos, fechados, com portas fechadas, com medo dos romanos, mas de repente eles saem para as ruas, eles estão anunciando, Pedro está pregando, eles são levados para a cadeia, mas eles não se importam com isso, eles são açoitados, mas eles não se importam com isso. As autoridades falam, vocês têm que parar de falar desse nome. Pedro fala assim, nós não vamos parar de falar desse nome. Eles não se importam, porque eles estão cheios de coragem. O texto diz que as pessoas olharam para eles e ficaram admiradas por causa da coragem que eles tinham. E eles sabiam que precisavam de coragem, e eles oravam e diziam, Deus, dê-nos coragem, dê-nos coragem. E aí diz lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que num desses períodos de oração eles oram, e eles são cheios do Espírito Santo mais uma vez, e diz que eles anunciavam com coragem o Evangelho. O Espírito Santo nos enche de coragem, ele dá-nos uma força sobrenatural, ele nos capacita e nos dá uma força sobrenatural para a gente fazer coisas novamente, enfrentar situações, ir a lugares que a gente não teria condições de fazer sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essa força em movimento na igreja, transformando vidas, capacitando vidas e dando uma coragem sobrenatural para ir aonde a igreja não teria condições de ir e fazer o que ela não teria condições de fazer. A igreja é um movimento quando ela está capacitada pelo Espírito Santo, uma comunidade capacitada pelo Espírito Santo. Segundo, ela é uma comunidade no poder do Espírito Santo. O texto diz, sereis minhas testemunhas. Antes de qualquer coisa, o Espírito Santo, como eu falei, antes de nos encher de poder para fazer coisas, ele nos dá poder para ser gente diferente. O Espírito Santo, ele nos identifica como povo de Deus. A gente já ouviu isso ao longo desse mês, no primeiro sermão dessa série, mas é interessante porque Paulo, quando escreve na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, e ele é a garantia da promessa de Deus, ele é o selo. Então, o que significa isso? Selo significa que nós somos identificados agora como pertencentes a Deus. Nós somos povo de Deus. E o que nos identifica como povo de Deus é o Espírito Santo em nós. É interessante isso, que o povo de Deus não é um povo que se reúne por afinidade, não é um povo que se reúne por causa de relações étnicas, não é um povo que se reúne por causa de status social. Não, o Espírito Santo, na verdade, ele quebra todas essas barreiras e reúne um povo de diferentes etnias, de diferentes níveis sociais, educacionais, pessoas que talvez não sentariam na mesma mesa, mas que por causa de Deus estão juntas, estão reunidas, estão sentadas no mesmo lugar. Não existe a igreja para um único grupo, a igreja é para todos os grupos, porque em Cristo todos são reunidos em um só, e esse um só é conhecido como povo de Deus. Então, a nossa identidade como povo de Deus, ela já nos mostra que nós somos chamados para a missão. Quando o Espírito Santo vem no Pentecoste, o que acontece? Um milagre das línguas estranhas. Alguns teólogos dizem que foi a reversão de Babel. Em Babel, quando o homem estava tentando chegar ao céu, Deus confunde as línguas. Aí o homem tem os seus projetos interrompidos pela confusão de línguas. Mas em Pentecoste, Deus
estabelecendo o seu propósito, o seu projeto para a igreja, Deus faz com que as pessoas falem em línguas que elas não conseguiam falar, e essas línguas são línguas que glorificam a Deus. Deus estabelece ali um símbolo de unidade no meio da diversidade. Então, o Espírito Santo, ele nos identifica como pertencentes a um povo de Deus, não, novamente, por afinidade, não por questões étnicas ou quaisquer outro interesse, mas porque nós somos povo de Deus. Uma das coisas mais bonitas da minha jornada cristã, muito marcada pelo envolvimento com missão, é justamente isso, é chegar em lugares, em qualquer lugar do mundo, encontrar pessoas que eu nunca vi na minha frente, e em poucos instantes, a gente estar sentado juntos como membros de uma única família, como irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós, Deus em nós, somos povo de Deus. Isso é algo tão belo, isso é algo tão bonito. Essa é a realidade. O povo de Deus espalhado ao redor do mundo é um só, e ele é um só por causa da presença do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo jamais será uma comunidade fechada em si mesma. Jamais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma comunidade de portas abertas para receber. Isso não é legal que a nossa porta está fechada, mas metaforicamente, eu quero dizer, metaforicamente, é uma igreja de portas abertas para receber gente de todo, quem quiser vir, poder vir e congregar e participar e ser membro dessa comunidade. Segundo o Espírito Santo, ele é a garantia. Eu mencionei isso, Paulo, lá em Efésios, quando ele fala que ele é selo, e ele diz também, ele usa a palavra garantia. Ele é a garantia de que do futuro de Deus para nós. Eu gosto da ideia de selo e garantia, porque no tempo romano, naquela época, naquela cultura, quando alguém ia fazer compras, muitas vezes ele levava um anel, e ele colocava o seu anel naquilo que ele comprava. E depois os seus servos iam lá e coletavam, então, todas aquelas coisas que tinham o selo do seu senhor. Então, aquilo pertencia ao seu senhor. Ele colocou o anel. E agora, então, era levado. E não sei se foi essa a ideia ou não, mas quando Paulo usa essas expressões de selo e de garantia, a ideia é semelhante a essa. Novamente, a gente pertence a Deus, e aqueles que pertencem a Deus, um dia vão estar com Deus para sempre. O futuro de Deus para nós é certo, ele é garantido. O Jairo estava mencionando aqui sobre a questão da morte, um momento triste na vida da gente, das famílias e tudo mais, mas para quem é cristão, para quem tem fé, para quem tem essa esperança, mesmo no meio da tristeza, há esse paradoxo, porque no meio da tristeza, da dor da separação, de você não ver mais essa pessoa, há também um senso de que essa pessoa venceu, de que essa pessoa está num lugar melhor, de que ela está na presença de Deus, de que ela está onde todos nós queremos estar um dia também. Então isso é paradoxal. Quantas vezes eu converso com o irmão Francisco, quando eu dou carona para ele aqui, e me perdoe citá-lo mais vezes do que... Mas quantas vezes ele fala assim, para ele fala assim, eu quero ir para a casa do Pai, né? E eu vou jubiloso, ele fala assim, talvez você tenha ouvido ele falar isso, eu vou jubiloso, não é uma coisa que eu estou assim, poxa, assustado, eu vou jubiloso. E quando ele fala então de quando a sua esposa foi para a casa do Pai, ele conta essa história, e ele revela desse momento glorioso, ele fala assim, foi o dia mais triste da minha vida, mas o dia mais feliz da minha vida. Paradoxal, mas é assim. Por quê? Porque a gente tem Deus em nós como uma garantia de que o futuro que Deus tem para nós, ele é certo, ele é certo. Por isso que aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, eles enfrentaram os desafios do Império Romano, enfrentaram a crueldade do governo romano, dos imperadores, dos homens, enfrentaram as feras, enfrentaram
as tochas, e fizeram isso com coragem, com bravura, muitas vezes cantando, né? Por quê? Porque elas sabiam que, apesar da dor desse sofrimento, de ser dilacerado por um leão ou um tigre no Coliseu, ou a dor do sofrimento de se tornar uma tocha humana, queimado vivo naqueles dias, era momentânea. Mas depois disso havia uma alegria indizível, uma alegria eterna. É isso, o Espírito Santo, ele dá essa garantia para nós, sabe? Isso é algo extraordinário novamente, não é algo que nós podemos produzir. Nós vivemos nesse momento em que nós aguardamos a volta de Cristo, e o Espírito Santo nos garante que Cristo vai voltar, isso é certo, e a gente pode viver confiando nisso. E terceiro, que o Espírito Santo torna Deus presente em nós. Jesus falou assim: eu vou e eu vou voltar. Então, a garantia, ele vai voltar. Mas ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, enquanto ele não vem, ele enviou o Espírito. E enviar o Espírito é enviar dele mesmo, porque o Espírito Santo é Deus, é Jesus em nós. Por isso que ele diz, quando ele os envia em missão, lá em Mateus 28, vão, façam discípulos, né, ensinem as coisas, batizem. E aí ele termina dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que ele pode dizer que ele estaria conosco? O Espírito Santo que ele enviou. O Espírito Santo é Deus presente, não só conosco, mas presente em nós. Jesus falou exatamente isso lá em João, quando você lê esse discurso do cenáculo, que vai do capítulo 13 ao 17 do Evangelho de João, e Jesus está fazendo essas promessas, essa despedida dos seus discípulos. Ele fala assim que ele vai estar sobre vós e em vós. Não é só novamente, como se fosse uma influência, é em nós, é Deus em nós, Ele está em nós. Nós nunca estaremos sozinhos, porque Deus está em nós. É algo incrível de pensar, que o Deus Criador do universo, a gente cantou aqui, a gente começou cantando e declarando: grandioso és tu, o Deus que criou o universo, o céu estrelado, todas essas coisas extraordinárias, vive dentro de você e dentro de mim. O Espírito Santo é Deus e Ele está em nós. Então nós não enfrentamos a vida sozinhos, nós não enfrentamos a vida abandonados, desamparados, nós enfrentamos a vida com Deus. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela tem a consciência de que ela é escolhida por Deus, como povo de Deus, que ela se move em direção a um futuro glorioso. O futuro da igreja é glorioso, e ela faz isso na companhia de Jesus, ela nunca está sozinha. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a vocação missionária da igreja. O Espírito Santo aponta para uma expansão da igreja. Muitas vezes nós podemos ter a tendência de querer frear a expansão. A gente pode ter medo da expansão, mas Jesus, desde o início, falou que a igreja não ficaria só com aquele grupo lá em Jerusalém. Desde o início, Ele garantiu a eles que por mais maravilhoso que fosse, né, a Beth compartilhou no grupo do WhatsApp hoje, o devocional do Atos 2:42, é um nome conhecido para muitos de nós, Atos 2:42, e que fala da comunhão ali. Por mais bela que seja a comunhão, e lá em Atos 2:42 a 47 fala da comunhão extraordinária que eles tinham, repartiam os seus bens, estavam sempre juntos, havia alegria no coração deles, um louvor, Deus estava presente naquela comunidade, por melhor que fosse aquilo. O plano de Deus não era que eles ficassem ali, mas que eles se espalhassem. E eu não sei se você lembra da história de Atos, mas eles não queriam se espalhar, eles gostaram daquele negócio de ficar ali em Jerusalém, estava bom demais aquilo ali, vamos ficar ali. E aí, quando você vai lendo a história, a narrativa de Atos, o que acontece? Lá no capítulo 7 e no capítulo 8, vem uma perseguição.
Uma perseguição tão grande que diz que, exceto os apóstolos, todos os cristãos daquela igreja foram espalhados como uma sementeira. Eles foram espalhados, eles tiveram que fugir de Jerusalém e foram espalhados. Porque Deus disse assim: se vocês não querem ir por vontade própria e obediência a mim, eu vou dar uma ajuda para vocês, eu vou mandar a perseguição, vocês vão ser espalhados. Esse é o chamamento, é a vocação da igreja. O nosso chamamento, a nossa vocação é para expansão. Não é para ficar num grupinho juntinho, feliz da vida ali. Não deixa ninguém entrar não, porque vai estragar. Não, é para expansão. É um movimento para fora. É um movimento para aqueles que estão fora. É um movimento para que aqueles que ainda não conhecem essa salvação que nós conhecemos, possam conhecer também. Em Lucas 4, o manifesto nazareno, como é conhecido, quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, e ele encontra o texto lá do profeta Isaías aberto, e ele se levanta para ler, e ele lê o texto do profeta que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres, e Ele me enviou para abrir os olhos dos cegos, para restaurar os quebrantados, para colocar em liberdade os cativos, e para anunciar o ano do favor, o ano da graça do nosso Deus. E diz que Jesus fecha o texto, após ter lido isso. Se você continuar lendo o texto de Isaías, você vai ver que depois do ano do favor, da graça, diz, e o dia da vingança, mas Jesus fecha o texto. Jesus fecha o texto. Por quê? Porque Jesus veio para anunciar salvação, graça, não vingança. O dia da vingança virá um dia, mas esse é o momento da graça. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, este é o tempo da salvação. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo do favor de Deus. Esse é o tempo em que Deus está estendendo a todo mundo a oportunidade de vir e ser salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para. Há um propósito. Que propósito é esse? O propósito é para que a gente seja testemunha. O propósito é para que a gente espalhe essas boas notícias onde quer que a gente for. Uma igreja saudável não mede seu sucesso apenas pelo número de pessoas convertidas e reunidas, mas também pelas pessoas que são enviadas em missão. Isso é uma igreja saudável. É uma igreja em movimento, enviando pessoas em missão, perto e longe, aqui, ali e além. Perto e longe, essa é a igreja saudável, cheia do Espírito Santo. Então a história que a gente encontra aqui em Lucas e em Atos, que seria o segundo evangelho de Lucas, o primeiro é a história de Jesus, mas o segundo, né, é a história da igreja, daquilo que Jesus fez em sua igreja naqueles primeiros anos. Essa história, ela começa com 120 pessoas em Atos, reunidas ali no cenáculo, em oração, mas ela termina em Atos com o evangelho chegando no Império Romano, com o evangelho se espalhando por todas as regiões, de tal maneira que Paulo diz assim que tinha lugares que ele nem sequer precisava mais pregar, porque o evangelho chegou lá e se espalhou à frente dele. Como é que a gente explica esse avanço? Evidentemente, não é um avanço pela influência política. Hoje em dia a igreja muitas vezes pensa que se nós formos conquistar algo nesse país, a gente precisa ter uma tremenda influência política. Não, não é a influência política que faz com que a igreja seja relevante e que ela cause mudanças numa sociedade. Não foi riqueza. A maioria daquelas pessoas naquela época, eles eram escravos, numa cultura em que boa parte das pessoas no Império Romano eram feitos de escravos. E muitos daqueles primeiros cristãos eram escravos. Eles não tinham riquezas, eles não tinham poder, eles não tinham influência, não havia nenhum poder militar neles, mas eles tinham uma força que ninguém podia deter. An unstoppable force. A força e o poder do Espírito Santo. E é exatamente essa força que está disponível a todos nós que cremos.
O Espírito Santo continua chamando um povo, continua transformando vidas, continua distribuindo dons, continua fortalecendo testemunhos e continua enviando a sua igreja para fora, para que essa igreja, sob o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo, possa ser uma força indetível, uma força que ninguém consegue parar na sociedade, levando as boas notícias da salvação. Então a pergunta é: você faz parte desse movimento? Você faz parte desse movimento? Acho que 1 ano, 2 anos atrás, surgiu um filme chamado, que fala sobre o movimento de Jesus, né? Nem lembro como é que é o nome agora. Jesus Revolution. É o movimento de Jesus, aquele grupo de hippies que começam a se converter, ser batizados nas praias da Califórnia. Nós tivemos entre nós uma irmã que viveu aqui muitos anos, e que foi uma dessas pessoas lá, que se converteu naquele movimento, que foi batizada lá, que podia figurar naquele filme, naquele documentário, naquelas cenas, porque ela foi uma dessas pessoas. Um movimento de Jesus, um movimento extraordinário, inspirador, incrível. Se você viu isso, eu tenho certeza que você ficou inspirado por ele, porque ele mexe com a gente, ele mostra esse amor radical de Deus. Você faz parte desse movimento. Eu quero dizer, se você é de Jesus, se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, se o seu coração pertence a Jesus, não existe outro lugar onde você possa estar a não ser no movimento de Jesus. A igreja é uma força em movimento e você faz parte da igreja. Então você faz parte de um movimento transformador. Um movimento que ninguém pode deter, como eu já repeti várias vezes aqui, porque é um movimento do Espírito de Deus, da presença de Deus, que traz esperança a um mundo mergulhado no desespero. Eu não sou contra a política, eu não sou contra exercermos a nossa cidadania da melhor maneira possível, com a melhor consciência política que possamos desenvolver e ter. Nós devemos fazer isso. Eu não sou contra nenhum empreendimento social. Nós temos a Compassiva aqui, temos tantas outras coisas, educacional, nós precisamos de melhores escolas, melhor educação, todas essas coisas são importantes. Os cristãos estiveram na linha de frente de muitas delas, sempre. Eu não sou contra elas, mas o que mais nós precisamos é do poder do Espírito Santo em nós, da presença de Deus em nós, dessa convicção viva que nos torna diferentes, não melhores. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. E o que nos torna diferentes não é a nossa habilidade humana, não é a nossa inteligência, não são os livros que nós lemos, ou as línguas que nós aprendemos a falar, ou o dinheiro que nós temos guardado no banco, ou qualquer uma dessas coisas. O que nos torna de fato diferentes e relevantes é que o Deus do universo decidiu viver em nós e fazer a sua obra através de nós. Quero orar com você. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, eu oro por mim mesmo. Essa verdade é tantas vezes esquecida por nós, tantas vezes. Nós nos esquecemos de quem nós somos, de que somos teu povo. Foi lido hoje aqui o Salmo 100, que diz: foi Ele e não nós que nos fez seu povo, povo do seu rebanho, do seu pastoreio. Foi Ele. E nós nos esquecemos disso. Não há nada em nós, não é nossa beleza ou qualquer outra coisa humana em nós que nos faz ser quem nós somos, exceto a tua bondade e a tua graça, a tua misericórdia que nos alcançou e que fez com que nós
entendêssemos quão carentes somos, quão terrivelmente perdidos estamos, quão desesperadamente destinados ao fracasso seguimos, se não for pelo Senhor e tuas misericórdias. Então, Deus, eu oro para que nós possamos ouvir mais uma vez as palavras que Pedro disse àqueles cristãos no exílio, quando ele fala: vocês, porém, são povo escolhido de Deus. Vocês são uma nação santa. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, a fim de que vocês anunciem as grandezas desse Deus que os tirou das trevas e os levou para a sua luz gloriosa, magnificente, esplendorosa, a luz que nunca se acaba, que ninguém consegue apagar, que brilha e dissipa toda a treva. Deus, que nós possamos entender isso, e que nós possamos viver essa realidade cada dia, sabendo que para isso o Senhor mandou o teu Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito de quem nós somos, que nos capacita a invocar o teu nome como nosso Pai, que nos enche de dons e habilidades, que nos dá coragem e convicção. Possamos viver no poder desse Espírito, dia após dia, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame, o que vier primeiro, e nós estaremos para sempre com o Senhor, na glória eterna. Por isso nós oramos, que possamos viver assim, para que venha o teu reino, em sua plenitude, e a tua vontade seja feita na terra, como nos céus, em nome de Jesus, amém, amém.